Mateus 7. Versículo 24. Un texto muy conocido que nos va a servir para adentrar un poquito más en la palabra hoy. Nos habla así una palabra. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron las torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron las torrentes, y soplaron los vientos, y rompieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este texto es bastante conocido y a la vez es bastante ilustrativo y visual. Y muchas de las veces me arriesgo a decir que todas las personas que lo leen mal. Porque nos fijamos que hay una casa, nos fijamos que hay una roca, nos fijamos que hay una casa y otra que tiene arena. Y muchas veces nos quedamos solo con la parte final, que la casa está fundamentada sobre la roca. Y es verdad que la roca en la palabra alude a Cristo, que es la pedra angular. Y es obvio que en este caso, por más que no esté escrito Cristo, el concepto está ahí. Pero la idea principal de este texto no es si la casa está fundamentada sobre la roca. Si miráis no versículo 24, nos empieza por decir, cualquiera pues, cualquiera. Aqui não habla de uma elite, não habla de um grupo especial de pessoas, não habla de pessoas que podem chegar a ter um máster, um doutoramento, não habla de pessoas que tenham 60, 30 anos, não habla de pessoas que tenham 6 anos ou 12 anos, qualquer. E em seguida nos diz que oye estas palavras e las pratica. A ideia principal desse texto é qualquer que oye estas palavras e las pratica. E qualquer que oye estas palavras e las pratica será um homem insensato que, em consequências, terá sua casa fundamentada em la roca. E se reparais o contraste, ou seja, temos o positivo e o negativo, é ao revés. Reparando no 26. Qualquer, a idade, a personalidade, a nacionalidade, que não oye estas palavras e não las hace, será comparado a um homem insensato. E aí vem a consequência. Sua casa está sobre a arena. É uma casa instável. Empiezo com esta introdução para que hoje meditemos em algo muito particular. Algo muito especial que para todos hace sentido e cambiou nossa vida. Que é sobre a Bíblia. Quando nós temos estas palavras, qualquer que las oye e las pratica, la tomamos como uma rotina e algo normal. Porque a los dias de hoje temos Bíblias em português, em castelhano, em chino, em inglês. Temos a Bíblia para a mulher. Temos a Bíblia com linguagem mais atual, com linguagem mais complicada. Chega a um ponto que la miramos e muitas vezes la podemos ver como um conjunto de papeles ou palavras. E deixa de ter importância para a nossa vida. Mas como ele falava bolo em sua casa, muitas pessoas derramaram sangue para que hoje pudiéramos estar aqui a cultuar a Deus. E o que está aqui em nossas mãos é um milagro. Se nós humanamente intentamos compreender a Bíblia, não é possível explicar-lo. Vamos refletir algumas coisas. Alguém sabe durante quanto tempo a Bíblia ha sido escrita? Podeis contestar. Quantos anos, desde o primeiro autor até o último, quantos anos durou essa escrita? A quantos anos equivale?
Podéis errar. Que, humanamente hablando, imaginad un libro, porque al final tenemos 66 libros, pero es un conjunto. Un libro en la mano. ¿Cuánto tiempo será que este libro tardó a ser escrito? ¿Alguien arrisca? Desde el primer autor hasta el último, estamos hablando de 1500 años. Imaginad, tenemos en la mano una historia que fue escrita durante 1500 años. ¿Sabéis cuántos autores son en la Biblia? Más o menos 40 autores. 40 personas de que ni siquiera muchos de ellos se han conocido. Imaginad personas de países distintos, de generaciones distintas, a lo mejor uno estaba naciendo y otro estaba muriendo, los autores. Personas de conocimientos distintos, uno han escrito en palacios, otros han escrito en prisiones. Unos han escrito con mucha sabiduría y formado en palacios con muchos escritos, otros sin conocimiento, meros pescadores. Y peor aún, algo cuando yo lo supe me quedé flipado. Es que está en la Biblia, muchas veces no refletimos en eso. ¿Sabéis en cuántos continentes distintos fue escrito la Biblia? En 3 continentes distintos. Solo el simple hecho de imaginar que tenemos en la mano una historia que tardó 1500 años a ser escrita por más de 40 hombres de edades distintas que no son conocidos entre ellos, de 3 continentes, solo este hecho meditado sería imposible concretizarse. Y además encontramos una secuencia lógica que apunta para el mismo. El antiguo para la cruz y el nuevo relembra todo lo que pasó en ese entonces. El centro es Cristo. Os desafío por un momento a pensar, si nos juntáramos todos, y ayer pasó en casa de Bola que estábamos un grupo de hermanos que tenían leído el mismo texto, el mismo mensaje, en la misma ciudad, en la misma hora prácticamente, una diferencia de pocas horas. Y cuando fuimos a debatir ese pequeño texto, todos teníamos entendido algo distinto. ¿Cómo es que es posible que personas de países distintos, que aquí de varios, de continentes distintos, de edades distintas, cuando leen la Biblia, los pilares, los fundamentos sean los mismos? Si por detrás de esto no hay algo sobrenatural. Muchas veces el mundo acusa a la Biblia de ser escrita por hombres, de tener pasado de generación en generación, como siendo un error y una excusa para no creerlo. Pero una vez más se da un tiro en el pie. ¿Por qué? Si en este preciso momento pillásemos 20, 30 personas, aquí, ahora, a esta hora, en Barcelona, hicíssemos una cola, que la media de edad de las personas fuera 5 años de diferencia, y si no la primera persona le dijera al oído una frase, ni el final de la frase ya no iba a ser la misma. Entonces, ¿cómo me explicáis que en 1500 años, en 3 continentes, 40 autores que no se han conocido, la palabra tenga una secuencia imposible de negar? Los hombres que no leen la Biblia, los hombres que siguen su corriente, muchas veces acusan a la Biblia de tener muchos errores, de no ser palabra de Dios. Pero es ridículo como en sus días, en sus vidas, toman por concreto o por cierto algunos textos que yo mismo estudié en la universidad, que estudié filosofía, y nunca van a pensar que son textos que nunca han existido. Vale, ¿podéis poner, por favor, lo que dice Biblia? Os pongo aquí algunos ejemplos de algunos manuscritos que al día de hoy es innegable por toda la gente en el mundo que son reales, y vamos a compararlos con el Nuevo Testamento. Si miráis aquí, tenemos algunos autores conocidos como Platón, como Aristóteles, y vamos a comparar el número de copias que existe de sus escritos con el Nuevo Testamento. Si miráis, por ejemplo, donde está ahí Platón, a contar de arriba, 1, 2, 3, 4,
El sexto, ¿lo ve ahí? Platón. El quinto, perdón. Los textos de Platón fueron escritos del año 427 hasta el 347 antes de Jesucristo. La copia más antigua del libro de Platón está datada 900 años después de Jesucristo. Entre los escritos, la existencia de este hombre, hasta la copia más antigua, existe una discrepancia de 1200 años. De Platón simplesmente existen 7 copias de sus escritos. ¿Alguien en el mundo alguna vez ha dicho que Platón no ha existido? Yo lo estudié en la universidad. Más uno, por ejemplo, Julio César, 100 a.C., 44 a.C. La copia más antigua, 900 después de Cristo. Discrepancia, 1000 años. Solo existen 10 copias. ¿Alguien alguna vez ha cuestionado que ha existido? Nadie. Estas cosas nos hacen bien meditar para nosotros también percibirmos donde nuestra fe está fundamentada. No es algo superfluo. Es fundamentado en algo bastante concreto. Para tener noción, aquí no lo tenéis, pero el libro que se llega más cerca del Nuevo Testamento es la homilía de Homero, que ha sido durante mucho tiempo la Biblia de los griegos, que contiene 600 copias del original. De la copia más antigua hasta el original existe una discrepancia de 1200 años. Pero además esas copias, 600 copias, contienen muchos errores, demasiados errores. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos una discrepancia entre 20 a 30 años de la copia más antigua y solo del Nuevo Testamento completo en la lengua original, que es griego, tenemos 5.800 copias más o menos. Casi 4 veces más que la homilía de Homero, que es la segunda copia con más pruebas en el mundo. El Nuevo Testamento, solo en fragmentos no original, llega a 22.000 escritos. Si amontonásemos todos los escritos que hay del Nuevo Testamento, podríamos tener una altura de 1,5 kilómetros. ¿Y cómo es posible que el mundo cuestione que que temos aqui é especial e real? É porque detrás disso há uma guerra espiritual. E se nós outros, que fomos alcançados por sua graça, não teremos claro isso, nadie lo va a tener. Entonces é um desafio, é uma tarefa que nós outros temos que desenvolver com nossa vida. Pero vamos seguir. Podéis pensar, ok, Pedro, pero estamos hablando do Antigo Testamento. Só para ter uma ideia, no Antigo Testamento se encontra unos errores mínimos que equivalen más o menos a 4.000 líneas. Si analizamos esses errores do Novo Testamento, está comprovado cientificamente de que 99,5% do Novo Testamento é 100% fiável. É compatível com todas as 5.000 e algo cópias que existem. Estamos falando solo de la língua original, fora os outros idiomas que existem. E esses errores são errores que não afetam em nada o mensaje y el punto central. Pero vamos al Antiguo Testamento. Podéis pensar, ok, Pedro, pero el Nuevo Testamento es más reciente. Entonces, el Antiguo Testamento, ni hablarlo. Es aún más de locos. ¿Por qué? Si vosotros analizáis la historia de la Biblia, se queda obvio que 300 años antes de Jesucristo ya teníamos compilado el Antiguo Testamento como lo tenemos en los días de hoy. Tal como lo tenemos, ya estaba compilado. Pero la copia más antigua que teníamos era del libro de Isaías, que equivalía más o menos, que estaba datado más o menos 1000 años después de Jesucristo, tal como tenemos aquí. Pero un descubierto interesantísimo cambió la historia del mundo. En el año de 1948, más o menos, un babuino, un pastor de ovejas, en la zona del Mar Muerto, llamada Qumran. Hay 2 histórias. Uma que iban a seguir
unas cabras, outra que jogou na pedra, na gruta e rompeu algo de porcelana, e aí de ver que era. Encontraram uns rolhos que no início os han tratado como algo sem valor, mas depois han percebido que aí encontravam cópias da Bíblia. Existiam entre vários escritos mais de 200 cópias da Bíblia. Solo, por exemplo, do livro de Salmos, mais de 36 cópias. Só do livro de Deuteronômio, 29 cópias. Do livro de Isaías, 21 cópias. E essas cópias que estamos falando estão datadas 1000 anos de existência antes da mais antiga que teníamos. Ou seja, a mais antiga que teníamos datava 1000 anos depois de Jesus Cristo. Quando se encontrou essas cópias, foram datadas 1000 anos antes da mais antiga. Por quê? Porque quem vivia aí eram os essênios, que viveram mais ou menos 2 ciclos antes de Jesus Cristo, até o ano 68 nesse local. Então, vamos ao Antigo Testamento, é brutal as provas que temos. Por curiosidade, sabemos que não há casualidades, mas os livros mais citados no Novo Testamento é Salmos e Deuteronômios. E por curiosidade, foram os livros mais encontrados nessas grutas. Vos deixo o dato. Para terminar este apunte, este aporte, há 2 famílias de manuscritos. Temos o texto receptos, temos o texto crítico textual, que neste caso, esta Bíblia que tenho já contém versões desses manuscritos que se encontraram no Mar Muerto. Então, pruebas para comprovar de que isto é divino não hacen falta. Pero o mundo sigue atacando a Bíblia. Sigue dizendo que é palavra que não é de Deus. E sigue passando o ridículo de falar da Bíblia sem conhecê-la. Alguma vez han pensado em algo muito curioso? Imaginad agora que vem aqui uma pessoa e começava a falar do livro de Dom Quixote, por exemplo. Eu, que nunca lo he leído, começava a falar desse livro, começava a opinar, começava a criticá-lo, que me iba a dizer, esse chaval está chalado. Como a humanidade se digna a criticar a Bíblia, a apontar erros, se nunca la ha leído? E pior, nos acusam de estarmos loucos porque nos guiamos toda a nossa vida por um papel. Não é verdade? Nunca lo han escuchado. Como tu guias tu vida por um papel? Eu vos pergunto, Richard, como te chamas? Completo. Como me lo pruebas? No, pero puede ser falso. Dame una prueba de que te llamas Richard. ¿Cómo lo vas a conseguir? Tienes que ir al registro, que está registrado ¿dónde? En un papel. Pablo, ¿tienes un coche? ¿Cómo me lo pruebas? Pero puedes ter robado el coche. Tienes que tener un registro en papel que el coche es tuyo. Amada, ¿has estudiado en la universidad? ¿Cómo lo pruebas? Tienes un diploma que está escrito en un papel dado por la universidad que tiene una carrera. Así es, ¿no? Tienes un alquiler, Mark. Un papel. Peor, mesmo as pessoas que acusam na Bíblia de ser em papel, que não estudaram na escola, em livros, onde estão registrados? No papel. Brutal, não? Peor, o mundo se rege por algo que é papel. Então, todo o que somos, todo o que acreditamos, o que temos, nossos ensinos, todo, pero todo, está registrado em papel. Por que Deus não se podia registrar no papel? Han visto o ridículo que a humanidade cai? Sí que é verdade que agora é papel, pero se estudiamos, não quero desviar-me muito, pero estudar como se propagou a fabricação do papiro, tudo ha sido por causa da Bíblia, como se desenvolveu a imprenta, foi tudo por causa da Bíblia. Se vê como a história se ha desenvolvido, foi muito por causa de negar a Bíblia. Então, a Bíblia não é um livro
Ou seja, não devemos ir à história ou à arqueologia para comprovar a Bíblia, porque não é esse o objetivo. Pero mucho de que sabe da arqueologia e da história é graças à Bíblia. Então, a humanidade está apontando erros, está apontando interpretações a algo que não faz sentido. É verdade que vocês podeis perguntar, ok, Pedro, então se este livro é especial, é único, é inegável que há uma força por detrás, que é a palavra de Deus, que é sopro de Deus, porque neste local há discrepâncias. Sim, há interpretações distintas, mas não é a Bíblia que está errada, somos nós outros. E uma coisa temos certo, que em los pilares e en fundamental estamos todos de acordo. Se não estamos de acordo, é porque essa pessoa não é cristiana. Porque essa pessoa não ha sido tocada pelo Espírito Santo. E infelizmente, a los dias de hoje, o que temos em la mano, que é especial, que é único, que é sobrenatural, está sendo tratada por muita gente que se diz cristiana de uma forma muito, como llamarle, muito triste, para não dizer outra palavra. Se analisamos como está comportando o cristianismo, muitas das vezes utilizamos a Bíblia como um apêndice, como um livro que sirve para fundamentar nossas teologias. Vemos que no púlpito se resume a Bíblia a meras reflexões superficiales. Eu próprio puedo testemunhar, mis companheiros que me perdonem, pero mesmo nos seminários a Bíblia é jogada por um rincón, nos agarramos à hermenêutica, nos agarramos a ferramentas que são boas para entender a palavra, pero las jogamos por um rincón. Recentemente falava com um pastor que iba a assumir sua primeira igreja, saiu de um seminário, e se lamentava por ele mesmo, como via seus companheiros afastar-se da Bíblia, passar dias sem ler-la. Brutal o que está passando. É surreal. Depois é normal que muitas coisas passem e não entendemos. E conseguimos explicar doutrinas como a depravação total, como a expiação limitada, como a predestinação. Mas se te pergunto, explique-me com a palavra, não a sabemos explicar. Dime com os versículos. A teoria é a ponta da língua, pero dime com os versículos. É tratada como um apêndice para ler livros. E o povo padece por falta de conhecimento. Neste momento, devemos estar a pensar que isso solo compete aos demais. Se eu diretamente vos perguntar quantas vezes has lido a Bíblia esta semana? Se agora te iré passar ao púlpito e dizer assim, mira, hermano, dime quantas vezes has leído a Bíblia esta semana, ou a semana passada. E quando la lês como um devocional, la lês para cumprir esse cronograma, ler num ano e já está, ou meditas realmente na palavra, la tienes como palavra de Deus e como tesouros. Nos vimos quedar envergonzados ante os irmãos. Atenção, há um que vê tudo. E será que estamos lendo e praticando essa palavra? Vos dejo um testemunho que a mim me ha impactado muito. Hace pouco lo comparti com Roberto e Rosa, pero dado um dato errado. Lo fui revisar, lo tenía escrito e aún é mais surreal. Um homem estava escrevendo um livro sobre a importância de ler a palavra e meditar em ela. E descobriu que existia um homem em América que tinha sofrido uma explosão, um homem que era cristiano, se tinha convertido há pouco. Essa explosão le dañó as manos, se quedou sem manos, se quedou sem visão. Imaginando a pessoa que acabava de ser tocada por el Senhor e agora não podia ler a Bíblia. Tampouco podia ler em braille porque os dedos não os tinha. Escuchou falar de uma mulher que vivia em Inglaterra e conseguia ler em braille. Sabes o braille, a leitura para os cegos? Tinha uma Bíblia em braille e conseguia ler-la com os lábios. Ele, contento, comprou alguns livros da Bíblia em braille, lo ha levado à boca, mas quando foi com o livro aos lábios, a explosão dañou tanto seus lábios que não tinha sensibilidade. Pero ha intentado, e um dia sem querer, sua língua tocou nessas palavras. E enquanto esse homem escrevia esse livro, esse irmão ha leído a Bíblia 4 vezes, com a língua.
4 veces con la lengua. Tenemos ojos, tenemos manos, várias versões. Como estamos descuidados da palavra de Deus. Temos que escudrinhá-la. Aqui há tesouros. Comprar uma boa Bíblia. Não vos digo uma Bíblia comentada, nada disso. Uma boa Bíblia que podeis ler as palavras, ter-la em casa. Uma Bíblia que vos ponga referências, que esse texto está linkado com o outro. Passar um rato falando com o Senhor, lendo a palavra, meditando na palavra, escudrinhando-la. Tesouros aí na palavra. Memorizar as Escrituras. A importância de memorizar as Escrituras é enorme. Estamos numa guerra espiritual. Como vamos conseguir combater as adversidades do dia a dia se não temos as Escrituras em nossa mente? O que vamos fazer? Buscarla no móvel? Buscarla no Google? Tem que ser parte de nossas entranhas. Tem que ser algo que nos pertenece. Tem que ser algo que hace parte de nós outros. Imaginad que um soldado, uma guerra real, essas de armas, que um soldado se vai por uma guerra pelo Afeganistão com um cuchillo. Seria ridículo. Em 2 tempos lo íamos matar. Nós outros, como buenos soldados de Cristo, que enfrentamos uma guerra espiritual, como nossa memória só temos Juan 3:16 e Gênesis 1:1. São versículos preciosos, pero que não são úteis para todas as situações. Temos que estar armados por la palavra de Deus. Como vamos enfrentar nosso jefe que nos pisa cada dia se a palavra não está em nós outros? Como vamos conseguir calhar quando temos ganas de discutir com nossas mulheres, quando a palavra não está em nós outros? Como vamos conseguir huir do pecado na calle, huir de nossa mente, nossas palavras, do coração, se a palavra não faz parte de nós outros? A todos. A todos. Se analisamos a palavra, é lógico que o Espírito nos ajuda, mas também é lógico que estar llenos do Espírito está llenos da presença de Deus, de sua palavra. Se analisamos a palavra, vamos ver de que Jesucristo, quando foi tentado por el inimigo, como se defendeu? Com a palavra. Como venceu o inimigo? Com a palavra. É lógico que a palavra, se não a teremos clara, nunca vamos conseguir vencer as adversidades. Se vamos ler a famosa armadura de Deus, que está em Efésios, que hace alusão sempre à palavra e à oração. Uma história muito conhecida, quando lo supe, como vosotros habláis, eu flipei. Jonás, uma das maiores pruebas que há na Bíblia. Muitas vezes dizemos, eu sou como Jonás, estou huindo, pero Jonás, quando eu lo supe, lo leído, uau, como é brutal, que parece um cobarde que queria huir da vontade de Deus, era um homem que estava indo da palavra. Porque se leemos Jonás 2, quando ele está em la pança, na barriga del grande pez, leemos em 9 versículos Jonás arrependiendo-se e clamando a Deus e cambiar sua forma de ver as coisas. Sabéis que nesses 9 versículos há vestígios de 15 salmos? Jonás, na adversidade, clamou a Deus. Pero que clamou? Bíblia. Orou Bíblia. Se a palavra não faz parte de nós outros, como vamos poder orar Bíblia? É precioso orar, mas uma das melhores formas que há para orar sua palavra. Orar a palavra de Deus. Vos dejo um testemunho que eu he leído. Estava lendo sobre a vida de George Muller, que é unânime que suas orações foram contestadas. É unânime de que ele é uma pessoa ímpar entre os pecadores. É unânime que Deus lhe contestou muitas orações. Pero também he leído algo em seu testemunho que me hizo um clique. Ele contava que imaginamos nós outros, esse homem poner-se de rodillas ou sentar-se e ao instante entrar na presença de Deus. Pero esse homem testemunhou que passou anos lutando a entrar na presença de Deus. E às vezes passava 15 minutos, algum estava lutando com seus pensamentos. Às vezes estava 1 hora de rodillas, lutando com seus pensamentos. E se levantava da oração e sentiu que nem sequer entrou na presença de Deus. Hasta que entendeu qual era o segredo. Orar a palavra de Deus. Esse homem lá leía, esse homem lá meditava, esse homem lá hacía suya, e quando falava com Deus, falava sua palavra. E por vezes, mesmo que
no hablase de ojos cerrados. Leía los textos y dejaba que la palabra lo llevase a acordarse de personas, a acordarse de pecados. Él decía, todos los días cuando descubrí ese secreto, iba a desayunar ya lleno de la presencia de Dios. Es raro el día que eso no ha pasado. ¿Por qué? Lleno de la palabra de Dios. Y nosotros, como buenos soldados de Cristo, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Porque vivimos una época ímpar. Una época de las más difíciles para luchar, una época rápida, de información constante. Está probado, dicen los cientistas, de que un hombre en el siglo XVIII, o mejor, nosotros en la actualidad, en solo una página de la vanguardia, tenemos más información que un hombre que tuviera vivido en el siglo XVIII. Entonces, si nosotros no renovamos nuestra mente con la palabra, si nosotros no estamos llenos de la palabra, vamos a sucumbir a las tentaciones de este mundo, vamos a sucumbir a las informaciones rápidas, vamos a sucumbir a las tentaciones. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, renovar nuestro entendimiento. La voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable. Todos conocemos este versículo, ¿no es verdad? Pero se reparáis e vamos a Romanos 12, mirad que dice ese versículo. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os exhorto, por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. Perdonad, hermanos, estar siendo redundante, pero es que no tengo otra cosa para deciros. Como ha dicho Pablo, no me canso de decir las mismas cosas. Y sigue. Para que probéis cuál es la buena voluntad de Dios, bueno, aceptable y perfecto. Este versículo lo sabemos de memoria, pero solo la parte final. Pero para entendermos cuál es su voluntad buena, perfecta y agradable, tenemos primero renovar nuestra mente a través de ¿qué? De la palabra. Atención, hermanos, yo no sé cómo lo conseguís, y no estoy diciendo esto para tirarme flores, pero cuando salgo de casa, sin estar ante Dios, ante la palabra, ya al día estoy siempre con el corazón en la mano. Tampoco lo podemos enfrentar como una religión. Hoy no fui a la palabra y me va a correr mal, porque Dios es un Dios de gracia y amor. Pero tenemos que estar con Dios antes de enfrentar nuestro día. No basta una mirada para una imagen que no debemos mirar. Basta que yo y mi mujer tenemos un poco inconstantes en ese día. Si no estamos llenos de la palabra, ya el día empieza mal. Y tampoco nos podemos acostar si antes meditar en la palabra, en la presencia de Dios, refletir lo que ha pasado ese día, para que possamos constantemente estar renovando nuestro entendimiento en la palabra. Y durante el día, si nosotros no tenemos la palabra, si no tenemos la palabra en nosotros, como vamos en el trabajo, estar ruminando la palabra en espíritu? Imposible. ¿Cómo vamos a enfrentar 8 horas de trabajo sin estarmos armados? Solo un cuchillito pequeñito. Va a ser difícil, porque el espíritu no trae la palabra. Y es verdad que el espíritu puede hacer cosas preciosas, pero su primera función es traernos a la mente la palabra. Es precioso escuchar al pastor Malco, al pastor Cisqueto, al pastor Pablo, los demás hermanos que predican. Pero hacemos con los berianos, cuando llegamos a casa, analizar con la palabra. Son hombres falibles. Y por más que todo lo que digan sea increíble, tienen errores también. Pero tenéis suerte de que son hombres de Dios. Pero por no estudiar la palabra, que se crecen las sectas. Crecen los falsos predicadores. Y muchas veces los acusamos, esa secta. La culpa es nuestra, que no conocemos la palabra. Nos dejamos engañar. Siempre colocamos la culpa en ellos, en ellos, en ellos. Nosotros. Y nosotros. Cuando nosotros callamos ante una mentira, estamos compadeciendo de esa mentira. Pablo en prisión,
pedí a Timoteo en 9:3, 2 Timoteo 9:3, tráeme los rolos, ¿cómo se dice? Rollos, tráeme la palabra. Lucas 11:28, bem-aventurado os que oem as palavras e obedecem. Jesus dizia, não habéis leído? Quantas vezes não habéis leído? Não habéis leído? Se analisar a palavra, está muitas vezes escrito, não habéis leído. E nesse entonces, hace 2000 anos, não tinham Bíblias como nós temos. Hace 2000 anos, não era fácil conseguir uma Bíblia como nós temos. E se Jesus vir aqui e vos perguntar, não has leído? Que lhe íamos contestar? Venimos ao culto martes, venimos ao culto jueves, venimos ao culto domingo. Não lo sei, pero me arrisco a dizer que para muitos de nós é suficiente essa palavra e o resto da semana não a escudrinhamos. Como ha dicho Moody, algum de vosotros se dignaria a comer num dia a comida toda de 6 meses? Ou chegamos a casa, vamos comer tudo o que podemos e vamos quedar 6 meses sem comer. Seria lógico isso? Não. Será que algum de nós conseguiria respirar todo o aire que consiga num dia para viver 6 meses sem respirar? Como nos dignamos a ler uns versículos para que sirva para toda a semana? Estamos dizendo a Deus, não te necessito. Eu posso viver minha vida com minhas forças. Tenho um caráter aprovado, eu tenho capacidade para enfrentar tudo. Mas quando vamos a Mateus 4:4, nos diz a palavra, pero ele respondeu e dijo, escrito está, não solo de pan vivirá o homem, sino de toda a palavra que sale da boca de Deus. Nos quedamos com esse versículo superficialmente, parece que hace alusão à palavra. Mas se leemos, se escudrinhar, meditar, diz, sino de toda palavra que sale da boca de Deus, toda. É que Apocalipse é um pouco difícil, toda. É que não me gusta Daniel, toda. Me gusta mais os salmos, são mais bonitos, toda. Toda. De Gênesis a Apocalipse. Quantos anos de cristiano levas? Quantas vezes has lido toda a Bíblia? A mim também me exorta isto. Por isso medito constantemente en esto. Bem-aventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Quem é capaz de passar hambre mais de 2 dias? Bem-aventurado aquele que tem hambre e sede de justiça. A justiça encarnada que é Jesucristo. E Ele é o pão da vida. E Ele é a água que brota para a vida interna. Busquemos essa justiça. No mundo há 2 sitios onde se lê mais a Bíblia. Nas prisões, nos hospitais. O ser humano, quando se vê no leito do hospital, quando se vê enfermo, quando pensa que sua vida vai tardar uma semana, se agarra a Bíblia e empieza a ler-la. Nós estamos a 1 segundo da eternidade. Ou do cielo ou do inferno. Agora mesmo podemos sair de aí, ou aqui mesmo sucumbir. Tu forma de encarar a Bíblia depende do caráter de urgência com que tu miras a palavra e a eternidade. As prisões se ven presos por nas rejilhas, por nas ventanilhas. Pero aqui, aquele que não está livre por a palavra, está mais preso do que aquele que está na celda. E conhecereis a verdade vos hará livres. Como? Lendo a palavra. Não há outra forma, acompanhado de oração. Se nós não temos isso claro em nossa vida, talvez aún não pensamos a viver o cristianismo como está escrito. Não podemos tratar a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Não podemos mirá-la como se de algo normal, rutinário se tratara.
No podemos mirarla como si fuera simplesmente escrita por hombres. Aquí hay soplo de vida. Aquí hay salvación. Esses versículos podem cambiar. Hasta na evangelização. Se nós vamos a evangelizar, muitas vezes, eu hablo por mim, nos quedamos cargados. Senhor, por que falei assim? Senhor, por que não falei assim? Senhor, por que naquele momento não he dicho isso? Queréis ir tranquilos para casa? Predicar a palavra. Ela nunca volta vazia. Ou para a condenação, ou para a salvação, a palavra. Para predicá-la, temos que tenerla memorizada, a ser parte de nossas entranhas. É mais importante vivirla. Porque o que estou dizendo aqui é fácil comparado com quando bajar de aqui e começar a caminhar. Tenho que viver o que estou falando. Temos que viver o que sabemos. Temos que viver o que escuchamos. Se não vir aqui martes, jueves e domingo não aplicar, que vai servir? Nada vai cambiar. Nas alabanzas, nas orações. Os conto um testemunho, lo contei há pouco ao pastor Mark e a Conchi. Donde Amada nasceu, aí é um sítio muito católico e religioso. Cada ano, 3 vezes ao ano mais ou menos, vêm pessoas de todo o país, de Brasil, principalmente de Ceará, para idolatrar um cura que já morreu, que se chama Padre Cícero. Se junta muita gente, muita gente. E aí há um irmão que tem uma carga enorme para evangelizar esses peregrinos. Então ele, falando com os pastores, escreveu um tratado, umas hojas, onde ponia lo que Jesus disse. Só ha puesto versículos aí. Versículos da Bíblia. Versículos, demonstrando lo que Jesus ha dicho. Lo entregaram a esses peregrinos e eles se foram a sua vida. E lo hacen constantemente. E aí põe a direção do seminário, ou da igreja neste caso, me parece que do seminário, onde os irmãos escreveram essa hoja. E os tempos passaram, até que um dia receberam uma carta. Uma carta de um irmão contando seu testemunho. E esse irmão ha contado o seguinte, que ele vivia em São Paulo, que se queda de coche a 3 horas desse local, 3 dias desse local, perdonado. Imagina, 3 dias são miles de quilômetros desse local. Seu irmão, eles trabalhavam num circo, seu irmão trabalhava com leões, um leão lo matou. Se quedou muito triste, se quedou desesperado, aguentou um par de dias e pensou em suicidar-se. E se foi por um puente para arrugar-se para delante de los coches. Pero mirou o suelo e ha visto uma hoja dessas escrita há 3 dias de viagem que dizia lo que Jesus disse. Ele antes ha dicho assim, então antes de morir, quero escuchar o que tu tens para dizer. Se sentou, leu esses versículos 3 vezes, e a terceira vez começou a orar. Aí na igreja esse pastor ha dicho, é bueno que esses irmãos escuchen este testemunho para seguir entregando sua palavra. E sua palavra hace milagros. Não querendo adelantar-vos muito mais, vos dejo uma meditação bastante ilustrativa. Tudo isto que hemos hablado nos exorta, nos alienta, pero todo isso que estamos falando, se não há fé, nada cambia. Se nós lemos a Bíblia sem fé, nada vai cambiar. A única forma de ter fé é lendo a palavra, mais uma vez, redundantes. É necessário fé para ler tudo isto. Porque há pessoas que leem a Bíblia de forma racional, leem a Bíblia para discutir com outros, leem a Bíblia para mostrar-se melhores, mais sábios, com mais conhecimento, para ser vídeos para a internet, etc. Vos deixo uma ilustração. Antes de eu ser cristiano, eu trabalhava em cine, fazendo gravações, na parte de las câmeras, de iluminação. Esse trabalho havia um montão de dinheiro. Bom, ¿les podem colocar a foto, por favor? Havia um montão de dinheiro investido. Havia câmeras, havia focos. Não nem hablo de los atores e das atrizes. Era muito dinheiro. Havia milhões de dinheiro aí invertidos só num rodagem de 2, 3 dias. Uma câmera para filmar podia valer uma baratita 60 mil euros. Sem muitas objetivas, sem muitas outras coisas. Os focos eram caríssimos. As pessoas, muitas vezes, era como um desfile de moda, ensinando todos seus apetrechos, como
Las cosas que traían con ellos. ¿Por qué? Tenías un cinturón, me falta la palabra, tenías un cinturón para trabajar, principalmente los de la imagen. En ese cinturón tenías un par de cosas necesarias para trabajar. Y esas cosas solo se podían comprar en tiendas específicas, carísimo todo. Entonces algunos lucían con sus cinturones y tú lo mirabas como el trabajador pobre, wow, que se tiene, mira su maleta, todo de marcas específicas de tiendas de cine, y un día por curiosidad puedes entrar y mirar los precios. Brutal. Pero había algo muy sencillo que no podía faltar en una grabación. Los focos que se ponen para iluminar el cine, cuando vas al cine ves los colores, todo muy bonito, es necesario unos filtros, unas gelatinas. Hay rojos, hay naranjas, hay negros, de varios colores. Y esos filtros sirven para representar el ojo humano, que se llama el CCD de la cámara. El ojo humano sirve para imitarlo, y en los focos que hay en las luces es necesario poner unos filtros. Pero hay un problema, es que aún no he inventado la pieza perfecta para sustentar esos filtros. Sí que hay algunas que son medio de plástico, pero se queman, los focos son muy potentes. Hay unas que se venden en esas tiendas que son medio de aluminio, pero con la potencia y con las horas te quema la mano. Hasta que algún iluminado, no sé hace cuánto tiempo, resolvió llevar pinzas, se ves ahí, para, ¿cómo se llama el nombre? Agujas para plegar la ropa, de madera, porque no se derretían. Entonces, en medio de todo ese material, en medio de todo ese dinero, esos millones, había algo que en el chino a lo mejor por €1 compras 20. Yo revisé mis fotos que tengo del pasado trabajando, y en las fotos salgo siempre con una pinza aquí, con una pinza aquí, porque si no hay una pinza de esas, millones paran. Sacando la ilustración de nuestros tiempos y al día de hoy, podemos tener la mejor Biblia comentada de todas. Podemos escuchar los mejores predicadores de todos. Podemos ir a la iglesia que está en el tope de toda la gente quiere ir. Podemos tener los mejores libros, podemos conocer las historias de los grandes cristianos, pero si no tenemos fe, lo que está aquí escrito es palabra de Dios, nada, pero nada hace sentido. Nada. Y para terminar, una redundancia. Se termina el tiempo, nosotros decimos muchas veces a Dios, Señor, es que no tengo tiempo. Es ridículo, ¿sabéis por qué? Porque Dios es el Señor del tiempo. Si en nuestro corazón hay deseo de estar meditando la palabra, si en vuestro corazón hay deseo de estar orando, seguramente Dios os dará ese tiempo. Firme, hermanos, leemos la palabra, escucharíamos la palabra, porque aquí hay mananciales de vida eterna. Que Dios os bendiga.